Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo nos medicamentos para tratar a hipertensão arterial, sabe? Aquela pressão que fica sempre alta, tipo acima de 140 por 90. Para guiar a gente, temos aqui um material bem bacana, um PDF técnico chamado Agentes Antihipertensivos. Foi preparado pelo Jamison Richelle da Silva e pela doutora Irismara Souza, lá da UFPE. A ideia é entender como esses remédios funcionam, né? Tipo, o mecanismo por trás. Vamos passar pelas classes principais, né? Diuréticos, simpático-plégicos, vasodilatadores diretos e também os inibidores do sistema renina-angiotensina. Queremos sacar não só o que eles fazem, mas como eles fazem isso lá dentro do corpo. Prontos? Então, bora lá. Antes de falar direto dos remédios, acho que vale a pena, sabe, dar uma pincelada em como o corpo regula a pressão normalmente. Pensa assim, a pressão arterial, a PA, ela é resultado de duas coisas principais. Certo. O tanto de sangue que o coração bombeia por minuto, que a gente chama de débito cardíaco, ou DC. E o quão apertados ou relaxados estão os vasos sanguíneos por onde esse sangue passa. Isso é a resistência vascular periférica, a RVP. Ah, a famosa fórmula PA igual a DC vezes RVP. Exatamente. E o corpo tem jeitos rápidos e lentos de ajustar isso. Os rápidos são quase, assim, instantâneos. Tem os sensores, os baroreceptores, no pescoço e no tórax. Eles sentem a pressão mudar e mandam um sinal, tipo, pelo sistema nervoso para ajustar na hora o coração e os vasos. É um reflexo, né? Entendi. Um ajuste fino e rápido. Isso. E tem os ajustes mais lentos, que envolvem mais os rins, hormônios, aí entra o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. Ele controla mais a longo prazo o volume de líquido no corpo e a contração dos vasos. Esse sistema é chave, né? A gente vai voltar a falar dele, imagino. Com certeza, e não dá para esquecer do próprio revestimento dos vasos, o endotélio. Ele não é só uma capa. Ele produz substâncias ativas. Ah, tipo o óxido nítrico? Isso, óxido nítrico, que relaxa os vasos, e outras que contraem, como a endotelina 1. Então, o próprio vaso participa dessa dança, dessa regulação. Perfeito. Essa base é fundamental para entender onde os remédios vão atuar. Então vamos para a primeira classe que o material traz, os diuréticos. A lógica geral, pelo que eu entendi, é fazer o rim jogar fora mais sal e água, né? Para diminuir o volume de sangue. Exato. A ideia central é essa, diminuir o volume intravascular. Mas como você disse, não é tudo igual. Existem vários tipos de diuréticos e a diferença está no local do rim onde eles agem. No néfron, né? Aquela unidade que filtra o sangue. Isso, no néfron. Cada pedacinho do néfron tem uma função diferente na hora de reabsorver sais e água. E os diuréticos se aproveitam disso. Os primeiros que a gente pode falar são os de alça, tipo a furosemida. São os mais potentes. Por quê? Onde eles atuam? Eles agem numa parte chamada alça de Henle. Lá, eles bloqueiam um transportador específico, o NKCC2. Esse transportador normalmente puxa de volta para o corpo sódio, potássio e cloreto que iam sair na urina. Ah, então o remédio desliga essa bomba. Exatamente. Desligando a bomba, esses sais todos ficam lá no túbulo renal, puxam água junto por osmose e aí sai muito mais urina. A matéria até faz uma analogia, tipo desligar uma esteira que carrega sal. Se desliga, o sal vai pro ralo e leva a água. E diz que outras coisas vão junto também, cálcio, magnésio. É isso mesmo. Como consequência, além de perder sódio e água, a pessoa perde também potássio, cálcio e magnésio. Por serem tão fortes, eles são usados em casos mais graves, sabe? Hipertensão mais difícil, insuficiência cardíaca, até quando o rim já não funciona tão bem. Entendi. E os cuidados? Bom, tem que ficar de olho nesses eletrólitos que se perdem, né? Principalmente potássio, e tem um risco que é raro, mas existe, de afetar a audição, a ototoxicidade. Ok. E depois dos de alça, quais vêm? Aí, avançando um pouquinho mais no caminho do néfron, a gente tem os diuréticos tiazídicos. Hidroclorotiazida é o exemplo clássico, né? Clortalidona também. Esses são bem comuns, né? Acho que muita gente usa. Eles agem no túbulo distal,
bloqueando outro transportador, o NCC, que reabsorve sódio e cloreto. São menos potentes que os de alça, mas muito eficazes para o dia a dia. E o material fala uma coisa curiosa deles, que eles ajudam a segurar cálcio no corpo enquanto eliminam sal. Como assim? É um efeito interessante, né? Parece que ao bloquear a entrada de sódio por essa via principal, o NCC, ativa-se um outro mecanismo na célula, um trocador de sódio por cálcio, que acaba jogando mais cálcio para dentro do corpo, de volta para o sangue. E isso serve para alguma coisa na prática? Pode ser útil, sim, por exemplo, para quem tem tendência a formar pedra de cálcio nos rins. Ajuda a prevenir. Mas eles também têm seus poréns, né? Podem baixar o potássio, a hipocalemia, e tem que ter atenção em quem tem diabetes ou gota, porque podem aumentar um pouco a glicose e o ácido úrico. E ainda a pamida que o material cita. É um tiazídico diferente. É um tiazídico, mas com uma característica a mais, ela também tem um efeito de relaxar os vasos diretamente, um efeito vasodilatador. Isso pode ser interessante, especialmente em idosos. Legal. E para fechar os diuréticos principais, tem os poupadores de potássio. O nome já entrega, né? Entrega total. Eles agem lá no finalzinho do néfron, no túbulo coletor. O objetivo é justamente o contrário dos outros, aumentar a saída de sódio e água, mas sem perder potássio. Na verdade, eles até seguram o potássio. E o risco aí é o contrário também, ter potássio demais. Exatamente, o risco é hiperpotassemia, o excesso de potássio no sangue. E tem duas maneiras principais de fazer isso. Uma é com os antagonistas da aldosterona, tipo a espironolactona. A aldosterona é daquele sistema SRAA, né, que retém sódio e manda potássio embora. Isso mesmo. A espironolactona bloqueia o receptor onde a aldosterona agiria. Então o rim não recebe a ordem de segurar sódio e eliminar potássio. Ele faz o oposto, joga sódio fora e segura o potássio. É um remédio muito importante na insuficiência cardíaca, ajuda a aumentar a sobrevida. Efeito colateral específico dela? A espironolactona pode causar ginecomastia, o aumento das mamas em homens, porque ela mexe um pouco com outros hormônios também. Entendi. E a outra forma de poupar potássio? A outra forma é bloquear diretamente um canal de sódio que existe nessa parte final do néfron, o ENaC. Quem faz isso são a amilorida e o triamtereno. Se entra menos sódio na célula por esse canal, o corpo não precisa jogar potássio para fora para equilibrar. E para que se usa esses? Muitas vezes eles são combinados com os tiazídicos ou os de alça, justamente para evitar que o potássio baixe muito. A amilorida também tem um uso específico numa doença genética rara, a síndrome de Liddle, onde esse canal ENaC é hiperativo. Mas, de novo, o cuidado principal com todos os poupadores de potássio é o risco de hiperpotassemia. Certo. E só para constar, o manitol e a acetazolamida que o material cita rapidinho. Esses têm usos mais específicos. O manitol é osmótico, ele puxa água para a urina. Usado mais em emergência, para desinchar o cérebro ou baixar a pressão do olho. A acetazolamida, que inibe a anidrase carbônica, é mais para glaucoma. O efeito diurético para a hipertensão é fraco. Não são os cavalos de batalha da hipertensão crônica. Ok, deu para ter uma boa ideia dos diuréticos. Vários tipos, agindo em lugares diferentes do rim, sempre com essa ideia de balanço de sal, água e potássio. Agora, vamos mudar o foco. Como é que os remédios podem acalmar o sistema nervoso simpático? Os tais simpaticoplégicos. Isso. O sistema simpático é o sistema de luta ou fuga, né? Ele acelera o coração, contrai os vasos, tudo para aumentar a pressão quando precisa. Os simpaticoplégicos tentam frear essa ação. E eles podem agir em vários níveis desse sistema. Começando por onde? Pelo cérebro. Exato. Existem os de ação central, como a clonidina e a metildopa. Elas agem lá no tronco encefálico, estimulando uns receptores chamados alfa-2. Esses receptores funcionam como um freio para o sistema simpático como um todo. O resultado é que o coração bate mais devagar e os vasos relaxam. Tem alguma coisa importante sobre esses? Sim. A clonidina tem um risco sério de efeito rebote se você parar de tomar de repente. A pressão pode subir muito. Já a metildopa é interessante porque ela é um pró-fármaco,
precisa ser ativada no corpo e é considerada a opção mais segura durante a gravidez. Efeitos colaterais comuns deles. Sonolência e boca seca são bem comuns com os dois. Certo. E tinha outros que agiam em outros lugares, né? O material menciona alguns mais antigos. Tinha sim. Historicamente, usaram drogas que bloqueavam os gânglios autonômicos, tipo trimetafano. Era como desligar a chave geral do sistema autônomo, simpático e parasimpático. Baixava a pressão rápido, mas dava muito efeito colateral. Hoje quase não se usa. E nas terminações nervosas? Também. A guanetidina impedia a liberação da noradrenalina. E a reserpina, que vinha de uma planta, esgotava os estoques de noradrenalina dentro do nervo. A reserpina foi um dos primeiros antihipertensivos, mas tinha um problema sério de poder causar depressão, porque mexia com outros neurotransmissores também. Nossa, então esses mais antigos saíram de cena por causa dos efeitos colaterais, basicamente. Em grande parte, sim. E porque surgiram opções mais seletivas e seguras. Hoje, dentro dos simpático-plégicos, o foco mesmo está nos bloqueadores dos receptores adrenérgicos. Que são os beta-bloqueadores e os alfa-bloqueadores, certo? Isso mesmo. Os beta-bloqueadores como o propranolol, atenolol, metoprolol, eles bloqueiam os receptores beta. Principalmente o beta-1, que fica no coração e nos rins. E o que isso faz? Tema SRA que a gente falou, o resultado final é baixar a pressão. São super usados não só para hipertensão, mas para angina, arritmia, depois de infarto, alguns específicos até insuficiência cardíaca. E o risco em quem tem asma, que o material comentou? Ah, sim. É porque existem receptores beta-2 também nos brônquios, nos pulmões. Se o beta-bloqueador não for seletivo e bloquear o beta-2 também, pode fechar os brônquios e piorar a asma. Por isso, para quem tem asma, a gente prefere os que são mais seletivos para o beta-1 do coração, como o atenolol ou o metoprolol. Faz sentido. E outros efeitos? Podem dar cansaço, fadiga e deixar o coração batendo muito devagar, a bradicardia. E vale o mesmo aviso da clonidina. Não pode parar de tomar de repente pelo risco de rebote. Ok. E os alfa-bloqueadores? Prazosina, duxazosina? Esses bloqueiam os receptores alfa-1, que ficam principalmente nos vasos sanguíneos. Bloqueando eles, os vasos relaxam, dilatam. Diminui a resistência periférica. E eles têm um uso extra, né? Na próstata. Tem sim. O receptor alfa-1 também existe na musculatura da próstata e da bexiga. Então, esses remédios relaxam essa musculatura também, o que ajuda a aliviar os sintomas de quem tem hiperplasia prostática benigna, a HPB. É uma boa opção para homens que têm as duas coisas, pressão alta e HPB. E qual o principal cuidado com eles? É a chamada hipotensão de primeira dose. Logo que começa a tomar, principalmente na primeira vez, a pressão pode cair muito quando a pessoa levanta, dando tontura forte até desmaio. Tem que começar com dose baixa e tomar cuidado. Entendi. Então, já cobrimos diuréticos e simpaticoplégicos. Agora, vamos para o terceiro grande grupo, os que mexem com aquele sistema hormonal, o SRAA. Sim, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, como a gente viu, ele é super importante para regular a pressão a longo prazo. A angiotensina 2 contrai os vasos e a aldosterona segura sal e água. Os dois aumentam a pressão. Então, bloquear esse sistema é uma estratégia muito eficaz. E o alerta mais importante aqui que o material reforça. É crucial, nenhum medicamento dessa classe pode ser usado na gravidez. São teratogênicos, podem causar malformações graves no feto. Isso vale para todos eles. Ok, anotado. Quais são as opções para bloquear esse sistema? A classe mais famosa são os inibidores da ECA, os IECAs. Captopril, enalapril, ramipril, tem vários. Eles bloqueiam a enzima, a ECA, enzima conversora de angiotensina, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é a forma ativa. Menos angiotensina 2, menos pressão alta. Exato. Menos vasoconstrição, menos liberação de aldosterona, menos retenção de sal e água. Mas tem um detalhe. A ECA também é responsável por quebrar uma outra substância no corpo, a bradicinina. E a bradicinina faz o quê? A bradicinina é um vasodilatador natural. Quando você inibe a ECA, a bradicinina não é quebrada, ela acumula, e isso ajuda a baixar a pressão também. É um efeito bom.
Só que, É aí que entra a tosse. exatamente, o acúmulo de bradicinina nos pulmões é o que causa aquela tosse cicra persistente, que é o efeito colateral mais conhecido e chato dos IECAs. Em casos bem mais raros, a bradicinina também pode causar angioedema, que é um inchaço na garganta, língua, rosto e pode ser perigoso. Puxa, e aí qual a alternativa para quem não tolera a tosse? A alternativa são os BRAs, os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. Losartana, valsartana, candesartana. Eles não mexem na produção da angiotensina 2, ela continua sendo formada. Mas eles bloqueiam o lugar onde ela iria agir, o receptor AT1. É como se a chave, angiotensina 2, existisse, mas a fechadura receptor estivesse entupida. Perfeita analogia. A chave está lá, mas não consegue abrir a porta. O efeito final na pressão é parecido com o do IECA, mas como eles não mexem com a bradicinina... Não dão tosse. Exato, essa é a grande vantagem. Não causam tosse, nem aquele risco de angioedema relacionado à bradicinina. Por isso são a escolha quando o paciente desenvolve tosse com o IECA. E eles têm algum risco em comum com os IECAs? Sim, ambos podem aumentar os níveis de potássio no sangue, a hiperpotassemia. Principalmente se a função renal já não for perfeita ou se usar junto com poupadores de potássio. Tem que monitorar. O material cita rapidinho um terceiro, o inibidor direto da renina. Ah, sim, o alisquireno. Ele age ainda mais no começo da cascata, bloqueando a própria renina, a enzima que inicia tudo. Impede a formação de angiotensina 1 e, consequentemente, de angiotensina 2. É eficaz, mas acabou sendo menos utilizado na prática clínica do que os IECAs e BRAs. Também não dá tosse, mas compartilha o risco de hiperpotassemia. Entendido. Bloquear o SRAA é uma estratégia forte, com IECA e BRAS sendo os principais. E a diferença da tosse é o ponto-chave para escolher entre eles, além de outras particularidades. Bom, falta só uma classe agora, né? Os vasodilatadores diretos. O nome já diz tudo. Diz bastante. Eles agem direto na parede do vaso sanguíneo, no músculo liso, fazem ele relaxar e o vaso dilatar. Isso diminui a resistência vascular periférica e, claro, a pressão arterial. Parece simples e direto. Tem alguma pegadinha? Tem. Como eles podem baixar a pressão de forma mais abrupta, o corpo percebe e tenta compensar. A principal reação é acelerar o coração, o que a gente chama de taquicardia reflexa. E também pode tentar reter um pouco de líquido para compensar o volume. Ah, então eles geralmente não são usados sozinhos. Normalmente não, justamente para evitar essas compensações. É comum associar com um beta-bloqueador para segurar a frequência cardíaca e com um diurético para evitar a retenção de líquido. Quais são os exemplos dessa classe? Temos a hidralazina, que relaxa mais as arteríolas. Um cuidado com ela que o uso prolongado pode induzir uma síndrome parecida com lúpus. Mas ela é segura para usar na gravidez, o que é um ponto positivo. E o minoxidil. Esse nome é conhecido por outra coisa. É, né? O minoxidil é um vasodilatador bem potente, abre uns canais de potássio no músculo do vaso, o que causa um relaxamento forte. É reservado para hipertensão mais grave, refratária. Mas o efeito colateral mais famoso dele é a hipertricose. O crescimento de pelos. Exatamente. Foi por causa desse efeito colateral que desenvolveram a versão em loção para passar no couro cabeludo para tratar calvície. Um belo exemplo de como um efeito adverso virou uma nova indicação terapêutica. Que curioso. E tem mais algum vasodilatador direto importante? Para emergências hipertensivas, tem o nitroprussiato de sódio. É usado na veia, no hospital. Ele libera óxido nítrico direto nos vasos, causando uma vasodilatação muito rápida e potente. Mas precisa de monitoramento intensivo, porque o metabolismo dele pode gerar cianeto, que é tóxico. Certo. E dentro dessa ideia de relaxar o vaso, tem uma classe super importante que o material coloca aqui também, os bloqueadores dos canais de cálcio, os BCCs. Importantíssima! Os BCCs também são vasodilatadores, mas o mecanismo é um pouco diferente. O cálcio é fundamental para a contração muscular, tanto do músculo liso dos vasos, quanto do músculo do coração. Os BCCs impedem a entrada de cálcio nessas células. E eles também se dividem em grupos, né?
O material fala de dihidropiridinas e não dihidropiridinas. Qual a diferença? A diferença principal é onde eles agem mais. As dihidropiridinas, tipo nifedipino, amlodipino, felodipino, elas são mais seletivas para os canais de cálcio dos vasos sanguíneos. Então, o efeito principal delas é a vasodilatação. E o efeito colateral mais comum? Por causa dessa vasodilatação periférica, é comum dar inchaço nos tornozelos, edema maleolar. Eles também podem dar um pouco daquela taquicardia reflexa, embora os de ação mais longas, como o amlodipino, causem menos isso. São ótimos para quem tem doença de Raynaud também. Entendi. E as não dihidropiridinas? Verapamil e diltiazem? Essas são diferentes. Elas agem tanto nos vasos quanto no coração. No coração, elas diminuem a entrada de cálcio nas células, o que reduz a frequência cardíaca e a força de contração. Tem um efeito parecido com um dos beta-bloqueadores no coração. Ah, então tem que ter cuidado para não usar junto com um beta-bloqueador. Exatamente. Essa é uma interação importante. Usar um BCC não dihidropiridínico junto com um beta-bloqueador pode somar os efeitos no coração e causar uma bradicardia muito intensa ou até bloqueios na condução elétrica do coração. É uma associação geralmente contraindicada ou que exige muito cuidado. E entre verapamil e diltiazem tem diferença? O verapamil age mais forte no coração do que o diltiazem. E um efeito colateral bem comum do verapamil é constipação intestinal. O diltiazem é considerado um pouco mais equilibrado entre o efeito no coração e nos vasos. Ufa, que jornada, hein? Percorremos um caminho bem completo. Começamos entendendo a regulação da pressão, depois vimos como os diuréticos diminuem o volume, como os simpaticoplégicos acalmam o sistema nervoso, como os inibidores do SARI bloqueiam hormônios-chave e terminamos com os vasodilatadores, relaxando os vasos diretamente. São muitas ferramentas. Muitas mesmo. E é fascinante ver como a gente foi descobrindo e explorando diferentes mecanismos fisiológicos para conseguir controlar a pressão arterial. Cada classe tem seu lugar, suas indicações, contraindicações, seus efeitos colaterais. É um quebra-cabeça que permite individualizar o tratamento para cada pessoa. Com certeza. E para a gente fechar depois dessa análise toda, fica alguma provocação? Algo para quem nos ouve continuar pensando? Olha, uma coisa que me vem à mente é pensar no futuro, né? A gente conhece cada vez mais detalhes, mecanismos bem finos, o papel do endotélio que falamos no início, a inflamação nos vasos, as diferenças genéticas de cada um no sistema renina-angiotensina. Será que o futuro não vai ser um tratamento ainda mais personalizado? Como assim? Talvez terapias guiadas por marcadores genéticos ou biológicos específicos de cada paciente, ou quem sabe tratamentos que não só baixem o número da pressão, mas que tentem restaurar a saúde do vaso de uma forma mais fisiológica, mais profunda. Acho que essa busca por uma terapia mais precisa e talvez até restauradora é uma fronteira bem interessante para a gente ficar de olho. Excelente ponto para reflexão. E com essa ideia, a gente encerra nosso mergulho de hoje nos agentes antihipertensivos. Foi uma análise densa, mas espero que útil. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.